Pimentel, eu vou para um caminho completamente diferente do seu. E o torcedor Ok. não vai gostar do que eu vou falar. Pode ter certeza que não vai gostar. O Vasco, em 2020, quando assina com a capa, ele estava sem material esportivo. Estava sem material esportivo. O contrato é muito ruim, de verdade. R$ 600 mil por ano não é nada. Não é nada. Mas o que o Vasco está entregando para o fornecedor de material esportivo? Qual é a visibilidade que o Vasco tem dado para o fornecedor de material esportivo? O Vasco está jogando Série B desde 2009 constantemente. O Vasco há alguns anos não disputa para vencer uma competição internacional. O Vasco há alguns anos não disputa para vencer uma competição nacional. O Vasco não ganha um campeonato carioca desde 2016. O Vasco não chega a uma final de campeonato estadual desde 2019. O Vasco chegou a ter 3 presidentes do mesmo período nos últimos anos. O Vasco está uma zona. O Vasco foi vendido pela SAF para uma SAF que continua transformando o clube numa zona. Então eu acho difícil, como o Campelo disse recentemente, foi ele que fechou esse acordo com a capa. Ele disse que quando ele fecha o acordo com a capa, e talvez possa ser também competência dele como presidente, ele disse que ninguém queria o Vasco. Nenhuma outra empresa aceitou conversar com o Vasco. E eu imagino que naquele momento a Adidas realmente não quisesse o Vasco, a Nike não quisesse o Vasco, a Umbro não quisesse o Vasco. Então, de fato, o contrato foi mal feito. R$ 600 mil não é nada. Mas será que naquele momento alguém ia querer oferecer mais pelo Vasco? Então, o grande responsável pelo Vasco ter feito um contrato de R$ 600 mil por ano com a Capa, que era uma empresa que estava fora do futebol, estava voltando ao futebol também, e tem esses problemas de logística, o grande culpado é o próprio Vasco. Eurico, Roberto Dinamite, outros presidentes que passaram pelo Vasco, departamento de marketing, porque o Vasco foi se deteriorando com o passar dos anos. O Flamengo recebe rios de dinheiro da Adidas, o Fluminense rios de dinheiro da Umbro. Você lembra que recentemente a gente estava aqui questionando o Fluminense pelo patrocinador Master, que pagava R$ 20 milhões ao Isso. clube. Um clube que... E aí o que o Flamengo e o Fluminense entregaram? O Flamengo campeão brasileiro toda hora, campeão de Copa do Brasil, campeão de Recopa, campeão de Supercopa, disputando o Mundial. Fluminense, campeão de Libertadores, campeão de Recopa agora, disputando o Mundial de Clubes, Botafogo, brigando lá em cima, jogando Libertadores. E o Vasco? Então, por que o Vasco merece mais do que está ganhando? Pela história? Pela carta histórica? Nos anos 2000, a camisa do Vasco era mais valiosa no futebol do Rio de Janeiro, porque o Vasco entregava ao material esportivo resultados. Você acha que o Vasco vende mais camisas que o Fluminense hoje? Eu acho que não, talvez até venda. Não estou comparando tamanho de torcida. Mas quem que sai de casa hoje para comprar camisa? O torcedor do Fluminense ou do Vasco? O do Flamengo ou do Vasco? Então a gente tem que ver também o outro lado. Será que a Umbro hoje, se fechar com o Vasco e der um contrato de R$ 5 milhões por ano, com 25 mil kits de camisa, de material, vai ser proveitoso para a empresa? Eu vou voltar ao que eu falei ainda há pouco. O Vasco, para se sustentar, tem que contratar jogador bom, para disputar campeonato bom, para ter dinheiro. Para o cara sair de casa e comprar camisa, para o sócio torcedor aumentar, tem que fazer campanha boa. Porque todo final de ano, o torcedor do Vasco vai comprar uma camisa, porque ele compra, a torcida é gigante, lota São Januário. Mas para comprar 2, 3 ao longo do ano, o time tem que estar jogando coisas grandes. Então, o contrato é ridículo, tem que ser visto. Mas também não acho que o Vasco nos últimos anos tenha feito para merecer tanto mais do que isso, Pimentel.